A natureza, o canto dos pássaros e o balançar das folhas. Eu amo muito tudo isso, do fundo do meu coração. Este parque é muito especial para mim, pois foi aqui que, infelizmente, eu vim pela última vez com minha esposa falecida. Digo infelizmente, pois a pior parte de um relacionamento é quando ele acaba. Você não consegue mais fazer as coisas que você fazia sozinho. Você parece que precisa da companhia daquela pessoa. Mas infelizmente não tenho mais a minha companhia. E hoje estou aqui, triste e sozinho, sentindo falta da minha esposa. Eu gostaria muito que as coisas tivessem sido diferentes, mas infelizmente não foram. Eu estou aqui nesse parque, sofrendo e pensando nela toda hora, pois foi nesse parque que eu a matei. Acabei descobrindo uma traição de mais de 2 anos com meu próprio irmão. Você deve estar se perguntando como não descobri isso antes. Bom, já ouviu falar naquele ditado que o corno é o último a saber? Pois é, até a minha família estava sabendo do caso, mas esconderam isso de mim. Você pode achar que fui louco ou doente de ter dedurado para o traficante da minha rua, que foi o meu irmão que ficou com a esposa dele. Dizem que ele passou dias sendo torturado. Você pode me achar um monstro depois de saber que o corpo do meu irmão foi achado quase irreconhecível. Você pode me achar a pior pessoa do mundo por ter enganado minha esposa e trazido ela para um ponto estratégico do parque e ter pegado o pedaço de tronco mais grosso que eu achei e esmagado a cabeça dela sem dó nem piedade. Você pode me chamar e achar que sou quem você quiser, porém você nunca vai saber, nunca vai entender a dor que eu estou sentindo até agora. Já faz um tempo que saí de um relacionamento complicado. Estou um tempo sem ficar com ninguém. Umas amigas me chamaram para ir no Bananal do Parque do Ibirapuera. É chamado assim porque é uma espécie de encontro onde as pessoas vão para beijar na boca e conhecer pessoas novas. Bom, eu estava precisando muito disso, até porque 4 anos de um relacionamento ruim me deixaram um tanto quanto carente de pessoas e experiências novas. Chegamos neste local. Era escuro e já era bem de noite. Não demorou muito para chegar vários e vários meninos para perguntar se éramos héteras e se queriam ficar conosco. Em um determinado momento, eu e minha amiga nos separamos. Estava muito escuro, mas percebi quando um garoto bonito se aproximou de mim e perguntou se ele poderia me levar na árvore para me dar uns beijos. Eu prontamente aceitei. Nos beijamos intensamente. Ele passava a mão pelo meu corpo sem parar e eu deixava, pois estava gostando daquela pegação gostosa. O problema foi que quando ele estava passando a mão em mim, eu comecei a perceber que outras mãos também passeavam pelo meu corpo. Eu tentei me desvencilhar, mas parece que o garoto que estava me beijando estava me segurando para que os outros garotos passassem a mão em mim também. Eu comecei a entrar em estado de choque e tentei parar de beijar ele e me soltar, mas ele me segurou ainda mais e as outras mãos, vendo que eu estava prestes a fugir, também me seguraram. De repente, ele calou minha boca e todos começaram a tirar minha roupa. Vai porra, segura ela antes que percebam, caralho. Vai logo, rapidinho. Um deles falou, enquanto tirava seu pênis para fora. Eu não ia deixar que isso fosse uma tarefa tão fácil, então comecei a tentar gritar e me debater o máximo que conseguia. Eles, vendo que eu ia começar a fazer um escândalo, entraram em desespero. Então, um dos meninos segurou com força o meu pescoço. Com tanta força, mas tanta força, Que eu morri. Assim que eu percebi que estava fora do meu corpo, percebi que minha amiga tinha me visto daquele jeito e começou a gritar. Outras pessoas olharam para aquele grupo de meninos com meu corpo jogado no chão. Não foi difícil entender o que tinha acontecido e a partir daí, uma sessão maravilhosa de linchamento foi iniciada. E é por isso que tive a melhor morte de todas.
Eu estava dando uma volta pelo Parque do Ibirapuera à noite. Porém, ao contrário dos outros jovens, eu vim aqui para pensar, pois minha vida anda um pouco bagunçada. Como o parque estava muito escuro à noite, resolvi andar apenas nos lugares iluminados. Cheguei perto de um banco e sentei. Quando bem de longe, avistei 2 garotas. Confesso que me senti aliviado, pois eu estava sozinho e com um pouco de medo. Não consegui ver o rosto delas, porém suas silhuetas aparentavam ser garotas de mais ou menos 20 a 22 anos. Uma delas estendeu a mão e me chamou. Fiquei um pouco receoso, pois até onde vi eram 2 garotas bem bonitas que estavam me chamando em pleno escuro, mas mesmo assim decidi ir até elas. Afinal, ainda eram 2 garotas bonitas. Assim que cheguei mais próximo delas, as garotas me puxaram e nós começamos um beijo triplo, onde eu agarrava as 2 e as 2 me agarravam. Devo dizer que esse foi o melhor beijo da minha vida. As 2 tinham corpos maravilhosos e eu pude aproveitar cada pedaço deles enquanto as beijava. Estava muito gostoso. De repente eu simplesmente perdi a noção do tempo e de até mesmo onde eu estava ou o que tinha acontecido, pois aquele beijo era muito mágico. Eu estava nas nuvens. Uma das garotas colocou a mão sobre meu pênis e começou a massagear. Foi nessa hora que senti uma mão nas minhas costas me puxando com toda a força para trás. Vai, cara, vem logo, corre. Só corre, cara, corre, me segue, vem logo. O que, cara? Por que você tá fazendo isso? Me solta! Vem logo, droga, só vem, inferno, vem. Então, sem entender nada, fui praticamente forçado a correr por causa dessa garota. Tá, pera, vamos parar. Calma, a gente já tá longe, me explica. Por que você me puxou daquele jeito? E quem é você? Eu sou a pessoa que salvou a sua vida. O quê? Mas do que você tá falando? Você não conseguiu ver a aparência delas, né? Tem que tomar cuidado com essa droga de parque à noite, pois você estava beijando 2 garotas mortas. Esta é a história de um caçador que um dia foi para a floresta caçar. Em sua viagem, ele decidiu mudar de rumo para dar diversidade ao seu ofício. Então, ele virou seu caminhão e o estacionou em frente a uma área de floresta desconhecida, que tinha a reputação de ser abundante em grandes presas. Ele estava com sua espingarda presa nas mãos, esperando por algum animal descuidado, mas não conseguiu ver mais longe do que seu nariz, pois de repente uma forte neblina veio sobre o local. Era tão espesso e profundo que o caçador não conseguia encontrar seu curso original. Vagueou mais profundamente na floresta do que havia planejado. Ele andava e andava, esfregando as mãos nos antebraços, pois o nevoeiro trazia consigo um arrepio atroz que arrefeceu o pobre caçador até a medula, enquanto uma fumaça branca distinta subia de sua boca a cada respiração. Ao mesmo tempo, tremendo como uma folha, o caçador começou a dar gritos perfurantes de desespero, pois sentiu que 2 dias inteiros haviam passado. Ele sentiu fome, sede, frio e angústia, até que ao longe ele avistou de repente uma pequena cabana de madeira. Ele correu para a cabana e, por desespero, entrou sem sequer bater na porta. Tudo estava escuro, então o melhor que pôde, ele encontrou um pequeno interruptor iluminando a única sala que tinha. O horror passou por seus olhos ao ver um conjunto de quadros com retratos de pessoas olhando para ele. Alguns tinham a cara cheia, mas outros não exatamente. Alguns não tinham olhos, outros tinham os dentes e alguns tinham o rosto inteiro. Entretanto, cansado, confuso, apavorado e ao mesmo tempo aliviado por ter encontrado um abrigo, não importava como fosse, ele decidiu que qualquer buraco seria melhor do que aquela tortura sem pistas. Então ele tirou um cobertor e praticamente desmaiou devido à fome, sede e angústia. Entretanto, depois de um tempo, o homem acordou de repente, devido a uma luz sufocante batendo no rosto. E naquele momento, quando viu o cobertor que havia usado na sua frente, percebeu que aqueles quadros não eram retratos. Eram janelas. Cara, é sério, eu preciso conversar com alguém. Eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer. Eu não sei nem se isso é real. Tá bom, cara. Me explica. Calma e fala. O que tá acontecendo? Tudo bem. Cara, faz um tempo que isso vem acontecendo, tipo umas 2 semanas. Cara, toda vez que eu vou dormir, uma mulher entra no meu quarto de madrugada. E ela fica ali parada, me olhando e me olhando e me olhando. Eu não sei o que fazer, eu não sei quem é ela só fica lá. Cara, já ouviu falar de polícia? Invasão domiciliar?
No 7º andar toda noite? Eu acho um pouco improvável. Se bem que não ia ter sinal de arrombamento, não ia ter nada, ela nunca roubou nada meu. Ela só para e fica me olhando, cara. É muito assustador. Pelo visto, mais que o fato de ela simplesmente brotar na sua casa. Tá, cara, que seja. Eu só não quero mais que isso aconteça. Sacou? Saquei, seu frouxo. Tá com medo de uma mulher, cara? Pelo amor de Deus. Se eu tivesse com ela, ai, se eu acordasse, uma gostosa parasse na frente da minha cama. Ah, ia ser a melhor noite da minha vida, cara, sinceramente. Ah, é? Então por que você não fala isso pra ela? O quê? Cara, o que é isso, cara? Escolhi o prédio mais alto da cidade, onde eu teria certeza que depois que eu subisse na parte cortando os céus, ninguém me impediria. Um homem bem vestido, em locais de negócio, seria apenas mais um funcionário passando despercebido. Ninguém se preocupou quando eu entrei pela porta da frente. Procurei o elevador e subi com os outros. Nem sequer olharam dentro dos meus olhos e perceberam o quanto eu estava desconcertado. Saí logo em seguida, entrei no escritório, acima dos outros, coloquei na porta em minhas costas uma cadeira, impossibilitando que alguém entrasse facilmente e abrisse a janela. Foi quando me aproximei da sacada e o vento tentou me empurrar para dentro, tão forte quanto uma tempestade. Mas eu estava vazio por dentro. Examinei as movimentações abaixo e todos pareciam formigas. Estava sendo tudo mais fácil do que eu imaginei. Coloquei o primeiro pé, o outro foi arrastado logo em seguida. O sol não estava quente, e quando me preocupei, coisas ficaram borbulhando na minha mente. Então, ouvi uma pequena voz de dentro da sala. Não se aproxime mais. Eu sei que você é uma boa pessoa e não precisa fazer isso. Por favor, me ouça. Tentei olhar e não tinha ninguém próximo, mas a voz estava ali e me deixou um pouco aflito. Não queria que tudo acabasse como um louco, pois sei muito bem o que estava fazendo. Eu não preciso? Por que não? Quem é você? Pare de se esconder. Coloquei o segundo pé para dentro do escritório. Quando o vento ficou um pouco mais forte e uma aglomeração de formigas estava apontando para cima, e pude prestar atenção em um turbilhão de vozes se espalhando lá embaixo. Tinha certeza de que não havia ninguém no momento em que tranquei a porta, porém apareceu um homem bem vestido, certamente responsável por esse prédio. Um sujeito com os olhos frios, expressando calma e paciência. Não era a primeira vez que estava lidando com situações ao extremo. Sua preocupação diante da situação era bem clara. Levantou suas mãos e parecia controlar os meus nervos da forma que tentava amenizar o que eu estava passando. Em contrapartida, aquele timbre ficava estremecendo e comunicando-se como se fosse um megafone baixo. Não consigo ver pessoas tristes fazendo besteira, disse ele, com tanta aflição e desgosto no seu rosto, que me deixou um pouco comovido. Coloquei outro pé para dentro, mas quando ele percebeu que eu estava distante, novamente voltei para a sacada, e ele parou de caminhar em minha direção. A forma lenta e calculista interrompeu a maneira que estava rastejando seu corpo em minha direção. Quando voltei para a janela, já não estava mais soprando, e carros de polícia estavam na calçada. A porta começou a sacudir distante de nós, e ele recorreu a apelar, falando sobre os meus filhos, a minha esposa, fixando na aliança do meu dedo e dizendo que as pessoas precisavam de mim. Apesar dos momentos ruins, eu tinha tudo o que qualquer um sonhava. Uma boa vida, um bom emprego, crianças saudáveis e exemplares, uma esposa dedicada e que me amava. Observando as suas palavras, me senti péssimo, como se eu nunca tivesse valorizado tudo que eu tive na vida, que foi insuficiente e eu sempre fiquei reclamando. Sei que nem sempre conselhos conseguem preencher o vazio que alguém tem dentro da alma, mas há algo absorvendo tudo de bom, e dessa vez o homem estava no meio, bem mais próximo do que antes, da sua forma estranha de se rastejar, com as órbitas oculares quase lacrimejando em desespero, me dizendo que já ouviu todo tipo de coisa ruim e não poderia deixar uma pessoa tão boa quanto eu fazer uma desgraça dessas. A maneira que dizia parecia me conhecer, talvez melhor do que eu mesmo.
Apesar dos esforços desse cara, eu estava pronto. Foi muito bom criar esperanças. Ouvi palavras de alguém que se importou com os meus sentimentos e tentou saber o que eu estava passando e o que me atormentava naquele momento. Quando percebeu que quase o meu corpo todo estava para fora do escritório, esse cara começou a gritar, me pediu para fechar os olhos por um segundo, disse que era a única coisa que ele queria de mim, sentindo compaixão por meu desespero. Então, eu senti um pouco de compaixão pelo desespero dele também, e eu o fiz. Seja lá o que esse homem já passou, suas palavras eram como se fosse o melhor psiquiatra do mundo, e tentou me dizer o quanto a minha família se perderia depois que eu fizesse isso. A minha mulher não iria superar. Os meus parentes não suportariam e eu perderia tudo o que construí. As pessoas lá embaixo aumentando, crianças abaladas e sem entender, adultos chegando das suas ocupações. Seria um trauma ver um corpo destruído na calçada. Pode criar no escuro da mente coisas pavorosas que minha escolha errada causaria na vida dos outros. Um terror chocante e verdadeiro. A cadeira eu já não estava mais suportando as investidas do outro lado. E antes que a porta fosse arrebentada por outras pessoas preocupadas comigo, aquele homem me salvou. Eu pude enxergar com mais atenção na minha mente todos os dias que minha companheira me recebeu com um sorriso e dizendo que me amava. Os meus filhos, Naomi e Akemi, me chamando de paizão e falando o quanto eu sou importante para eles. Até os meus parentes sempre me recebendo bem, apesar dos meus problemas emocionais. Não faz sentido destruir a vida deles. E ele, batendo palmas e dizendo o quanto eu fui bem, continuava atrás de mim, percebendo o quanto eu estava me afastando da janela. Por que isso? Se nem tenho amigos? Não tinha nada para reclamar. Sabia que poderia conseguir um tratamento. Finalmente estava fora da janela e a única coisa que eu poderia fazer era agradecer, porque o terror, onde não existe, foi criado apenas por minha mente burra. Nunca me senti tão bem comigo mesmo. Virei em minhas costas, respirando fundo e confiante. A primeira vez na minha vida que realmente estava feliz e aliviado para agradecer o esforço que alguém fez e tentou me ver bem. Porém, em menos de segundos, o homem estava próximo do meu rosto, quase que beijando a minha boca, agora muito animado, enxergando meus olhos e minha feição. E então ele começou a me empurrar com a sua mão. Segundos antes que eu ficasse totalmente distante da visão dele caindo do prédio, ele assobiou algumas palavras para mim. Não tem graça quando vocês estão tristes.